Alô, alô! Vamos que vamos, seguindo com o eletromagnetismo. E agora nós vamos estudar as forças que agem em cargas elétricas, em fios e entre fios. E para começar, lembramos da proposta de Ørsted, que cargas em movimento geram um campo magnético. Uma carga estática, ela até tem um campo, mas é o campo elétrico. Para que uma carga apresente um campo magnético, ela deve estar em movimento. Aqui ó, nós temos uma situação, já existe um campo magnético, então isso que eu estou marcando em verde aqui, ó, é o campo magnético, um campo magnético pré-existente, não importa de onde ele veio, o que importa é que ele está ali. Então já existe um campo magnético. Agora, se eu pego uma carga e eu jogo, se eu lançar uma carga nesse campo magnético, aí eu vou ter dois campos: o campo pré-existente mais o campo gerado pelo movimento da carga. E quando nós temos dois campos, esses campos podem interagir. E o resultado dessa interação é uma força magnética. Então começamos a análise da força magnética em uma carguinha. E essa carga elétrica, ela deve estar em movimento. Cuidado, hein? Não é que qualquer carga em movimento vai interagir com o campo magnético, mas se houver interação de uma carga com um campo magnético, essa carga necessariamente deve estar em movimento. O módulo da força magnética em cargas que estão no interior de um campo magnético é dado por QVB seno do ângulo θ. Então a força magnética é igual ao valor da carga, veja que é o módulo da carga é dada em Coulomb, vezes V, tem velocidade, tem movimento, a velocidade é dada em metro por segundo, vezes o campo magnético pré-existente, o campo dado em Tesla, e esse ângulo θ é o ângulo formado entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Força magnética tem o seu módulo dado por QVB seno do ângulo θ. A força magnética, assim como qualquer vetor, não tem só o módulo, né? Tem também a direção e o sentido. Nós já estudamos a regra da mão direita. A regra da mão direita aqui no magnetismo serve para orientar o campo magnético. Agora nós vamos ter a regra da mão esquerda para orientar a força magnética. Então, essa equação, ela permite o cálculo da força, do valor da força magnética, da intensidade da força magnética. Mas a orientação da força magnética é dada pela regra da mão esquerda. Você deve posicionar os dedos dessa forma. Os dedos eles devem formar 90 graus. Os dedos são perpendiculares entre si. O polegar indica a força magnética. O indicador representa o campo magnético. E o dedo médio representa a velocidade. Então, polegar é a força, indicador é o campo e o dedo médio é a velocidade. A regra da mão esquerda aqui para cargas tem uma exceção. Quando tivermos uma carga negativa, você vai aplicar a regra normalmente. Só que a orientação da força é contrário ao que o polegar está indicando. Você não precisa inverter a mão, nada. Aplique a regra. Se é uma carga negativa, apliquei a regra, a força está para cima. Se é uma carga negativa, na verdade a força estará para baixo. Vamos a exemplos para aplicar a regra da mão esquerda. Repito, ela orienta a força magnética. Então aqui, ó, nosso primeiro exemplo. Nós temos um campo magnético representado por X. Lembra que X quer dizer que está entrando. A carga ela é positiva e ela está se deslocando para a direita. Então, regra da mão esquerda. Vou começar com o indicador. O indicador representa o campo está entrando. A velocidade está para a direita. Então, a força magnética estará para cima. O polegar para cima, mostrando que a força magnética está para cima. Mais um exemplo. Nós temos agora uma carga negativa. O que você faz?
aplica a regra normalmente. Só que a força vai ser contrária ao indicado pela regra. Então o campo está para a direita, a velocidade aqui, ó, xzinho quer dizer que está entrando. Então a regra mostra que a força está para baixo. Mas já que é uma carga negativa, a força tem sentido contrário. Então a força magnética está para cima. Regra da mão esquerda orienta a força magnética. Polegar, força, indicador campo e dedo médio, velocidade. Seguindo, nós temos algumas propostas que são feitas pelas provas. As provas, elas não vão, elas até podem, né, tratar do assunto de uma maneira bem superficial, mas elas podem ir além. E elas vão dizer assim: então a carga tem que estar em movimento. Então eu vou jogar a carga, eu vou lançar a carga no interior de um campo magnético. E esse lançamento pode ser feito de três formas. Pode ser um lançamento paralelo ao campo, pode ser um lançamento perpendicular ao campo, ou pode ser um lançamento oblíquo. Atenção, que para lançar de maneira paralela, nós temos aqui, ó, que a velocidade e o campo são paralelos, o ângulo de 0 grau. Ou a velocidade e o campo são paralelos, o ângulo de 180 graus. Sempre que o lançamento for paralelo, a força magnética é igual a zero. Ah, mas por que a força magnética é igual a zero no lançamento paralelo? Pelo seguinte, força magnética é dado por QVB seno do ângulo θ. Nesse caso, o ângulo θ é 0 grau ou 180 graus. O seno de zero é zero, então a força magnética é zero. O seno de 180 graus é zero também, então a força magnética é zero. Então, cargas que forem lançadas de maneira paralela, formando 0 grau ou 180 graus, a força magnética é nula. E se a força magnética é nula, nós temos que a partícula descreve um movimento retilíneo uniforme, um MRU. Toda partícula lançada em um campo magnético, não importa se ela é positiva ou negativa, a força magnética é zero, então ela continua o seu movimento por inércia, MRU. Ah, professor, mas e se eu aplicar a regra na mão esquerda aqui? Se você aplicar a regra da mão esquerda, onde os dedos são todos perpendiculares, nesse caso nós teremos aqui, ó, os dedos paralelos e aí viola a regra. Não temos força magnética. Força magnética é zero, portanto, MRU, movimento retilíneo uniforme. Agora, se o lançamento for perpendicular, se o vetor velocidade formar 90 graus com o campo magnético, lançamento perpendicular, aqui ó, formou 90 graus. Nesse caso, nós temos força, e a força é dado simplesmente por QVB. Omitimos o seno, porque é o seno de 90, e o seno de 90 graus é 1. Então, nós temos que a força magnética é abreviada para QVB. Ao lançar a partícula de maneira perpendicular, ela passa a descrever um movimento circular e uniforme, um MCU. Se é um movimento circular, nós temos aqui ó, um raio. E é muito comum você encontrar questões que solicitam o valor do raio. Como é que a gente vai encontrar o raio? A fórmula já está aqui, ó. O raio é mv sobre QB. De onde veio essa equação? Já que é um movimento circular, o movimento circular ele tem uma força resultante centrípeta. E essa força resultante centrípeta vai ser a própria força magnética. Força resultante centrípeta é mv² sobre o raio. E a força magnética é QVB. Cancelando esse quadrado com esse V e deixando o raio em evidência, nós temos que o raio é mv sobre o campo magnético vezes a carga. Assim podemos encontrar o raio da trajetória desenvolvida pela partícula ao ser lançada de maneira perpendicular. Temos também condições de encontrar o período do movimento. Lembrando que período é o tempo gasto
para que uma volta se complete. O período é igual a 2π vezes a massa dividido por b vezes q. Como é que a gente encontra isso? Basta pegar essa velocidade aqui, ó, essa velocidade e substituir lá do movimento circular. Velocidade é igual a 2πr sobre o período. Substitui aqui, organiza, deixa o período em evidência. Nós temos que o período é 2πm sobre b vezes q. Olha, eu dei aqui a dica de como deduzir as duas equações para calcular o raio da trajetória e para calcular o período. Mas basta conhecer que o raio é mv sobre bq ou o período é 2πm sobre bq. Assim analisamos os lançamentos perpendiculares. E o último lançamento é o lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo é aquele lançamento que tem uma componente horizontal e uma componente vertical. Portanto, ele descreve um MCU e um MRU. E a junção do MCU e do MRU dá esse movimento aqui, ó, o movimento conhecido como movimento helicoidal. E aqui nós não temos como simplificar a fórmula para cálculo do campo da força magnética. Então, lançou de maneira perpendicular é um MCU, lançou de maneira paralela é um MRU. Agora, lançou de forma oblíqua é os dois, MRU mais MCU. E o MRU mais o MCU dá um movimento helicoidal. Além da força magnética em cargas, nós temos a força magnética em fios ou a força magnética na corrente elétrica. E a corrente elétrica ela vai estar em um fio condutor. Então, força magnética em fios. A força magnética em fios é dada por bioseno do ângulo θ. Então, quando você mergulha um fio condutor sendo percorrido por corrente elétrica em um campo magnético pré-existente, você vai ter dois campos. E esses campos interagem e o resultado disso pode ser uma força magnética. Então, aqui eu tenho o campo magnético pré-existente e o fio foi mergulhado. Surgiu a força magnética. Para calcular a intensidade, o módulo da força é o bioseno θ. B é o campo, I é a corrente que atravessa o fio, L é o comprimento do fio e θ é o ângulo formado entre o fio e o campo magnético. Como é que a gente orienta isso? Lembra? Mão direita orienta o campo, mão esquerda orienta a força. Aqui para os fios nós temos uma adaptação em relação às cargas. Lá nas cargas, polegar a força, indicador o campo e o dedo médio a velocidade. Agora nos fios nós temos essa adaptação. O polegar continua sendo a força, o indicador continua sendo o campo, mas agora o dedo médio representa a corrente elétrica. Assim, orientamos a força magnética em fios sendo atravessados por corrente elétrica e mergulhados em um campo magnético. Um outro detalhe é que nós podemos analisar que fios próximos também trocam forças. Quando você tem fios próximos, fios paralelos, esses fios eles não estão em contato, eles estão próximos, separados por uma distância d. A força será de atração quando esses fios tiverem correntes que estão no mesmo sentido. Agora, se as correntes estiverem em sentidos opostos, aí a força trocada entre os fios vai ser de repulsão. E se você tiver que obter o valor, o módulo da força trocada entre esses fios, nós usamos essa expressão. A força magnética trocada entre fios é igual a μ, a permeabilidade magnética do meio, vezes a corrente de um fio, a corrente do outro fio, vezes o comprimento desses fios, dividido por 2π vezes d, onde d é a distância entre os fios. Analisamos as forças em cargas, os seus lançamentos, analisamos a força em um fio mergulhado no campo, analisamos a força entre fios. São vários os detalhes, então continue estudando por meio dos exercícios resolvidos. Valeu, bons estudos
e até o futuro.